ontem o Luiz Marinho, ele falou sobre o Uber, porque o Uber é um grande problema, né? A uberização do trabalho é um grande problema nesses tempos modernos. Eu acho, inclusive, cômico quando as pessoas dizem que, olha só, o governo Lula agora está sendo mais radical do que no primeiro mandato. Não é isso. O governo Lula está tentando resolver as radicalizações, com muitas aspas, tá, da direita. Quando houve uma desregulamentação do trabalho, uma uberização do trabalho, uma precarização do trabalho. Quem teve ideias absurdas, né? Quem teve ideias extremas, digamos assim, foi a direita, que tirou qualquer tipo de direito do trabalhador. Teve reforma trabalhista? Não, mas a reforma trabalhista vai proporcionar muitas vagas de emprego. Nós estamos aqui já, passaram alguns anos e não foi bem isso que aconteceu. Tivemos empregos em meio período, empregos intermitentes e a uberização completa de algumas áreas de prestação de serviço. Inclusive, a de motoristas de táxis, né? O motorista de táxi acabou sendo algo que se transformou em arcaico na sociedade brasileira e ficou aí o Uber no lugar. O Uber que quando entra, vendendo sonhos e vendendo aí a velha história da independência. Não, mas com Uber, veja bem, você pode fazer o seu próprio horário, você pode trabalhar quando quiser. Quando você vai conversar com um Uber, quando você tem um parente que é Uber, um amigo, ou você mesmo faz o Uber, você vê que, ok, você pode fazer, sim, o seu horário. Só que, ao mesmo tempo, esse horário ele não pode ser menos do que o máximo que a Uber permite rodar por dia, porque, do contrário, você não vai levar uma renda adequada para sua família para casa. E isso envolve riscos. Você tem o risco de bater o carro, que muitas vezes é alugado, um carro alugado que está enriquecendo o Salim Matar, que depois vende esse carro todo fodido lá na Localiza. São vários fatores aí estão beneficiando uma minoria e estão oprimindo uma maioria que não tem também alternativa. A Uber ainda emprega um monte de gente que ficou desempregada porque o mercado de trabalho no Brasil encolheu e não teve área para absorver, com a quebradeira das construtoras, com todas as quebradeiras que aconteceram nos últimos anos. Aí a pessoa vai discutir, né, no caso o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, vai discutir o assunto e dizer que, veja bem, pode nem ser CLT, a gente pode ir por um outro caminho, a gente está aqui tentando trazer o mínimo, encaixar o cara no INSS, quem sabe isso pode se transformar também, caso a Uber não queira, numa cooperativa, ou a gente pode chamar os Correios, que é uma empresa de logística, para criar um aplicativo e substituir. O liberal vai lá e ri da cara dele, fala, os Correios? Não, porque a minha encomenda fica presa em Curitiba. Ai, mas aí não vai dar certo colocar os Correios. Ah, mas se vocês colocarem essas regras, a Uber vai embora. Como que vai embora? A Uber é um sucesso no Brasil, não vai embora. Não vai embora. Isso é a boa, não, boa nem tanto, a má e velha chantagem do mercado, que quer operar sem dar contrapartida alguma. Nenhuma. Se depender deles, não tem contrapartida nenhuma. Deixa o cara lá dirigindo embaixo do sol, desenvolvendo uma lesão nas pernas, desenvolvendo todo tipo de doença, já que o cara às vezes não pode parar para usar o banheiro, para se alimentar direito, trabalha embaixo de sol, bate o carro, tem movimento repetitivo durante a direção. Deixa o cara se estourar. A liberdade é também a liberdade, como diria Paulo Guedes, para se fuder do jeito que você quiser. Pô, o cara até disse isso, né, mano? Por incrível que pareça, Helder, o cara efetivamente verbalizou isso. Deixa se fuder do jeito que quiser. O cara disse isso na reunião. Então, assim, mais didático do que isso não fica, minha gente. Se a gente não entender isso nesse momento, no qual você teve o principal ministro do governo, que é um Chicago boy, que é um cara que traz toda essa dimensão da escola austríaca, que eu te falei, von Mises, Hayek, toda essa dimensão de minimalismo estatal, enfim, dizendo que deixa cada um se fuder do jeito que quer, desregulamentação, precarização do trabalho. É óbvio que a Uber não vai sair do país. E é óbvio que se sair, efetivamente, hoje você já tem tecnologia para se substituir o Uber,
Entende? Eles enxergam pouco tempo, viu? gigante, Pouquíssimo tempo. pouquíssimo tempo, cara. Eles enxergam um mercado gigante e absolutamente frágil sob o prisma do direito do trabalhador. O que não acontece nos Estados Unidos, apesar deles também serem, os estadunidenses também serem a classe trabalhadora, ser bastante explorada, e acontece menos ainda na Europa. Então isso aqui é um paraíso, meu irmão. Isso aqui é um paraíso para empresas de tecnologia que atuam como Uber, para bilionário que quer fazer a manutenção das suas fortunas sem ter que produzir absolutamente nada. É um paraíso. Esse cara não, é óbvio que eles estão chantageando, que é o que o Helder está colocando. É óbvio que eles ficam fazendo esse jogo de pressão, no sentido de que, olha, se você não atender os meus interesses, eu vou sair fora, hein? Meto o pé e você que fique com prejuízo aí. Mete o pé, malandro, que eu quero ver. Mete o pé que você vai perder um mercado consumidor de 213 milhões de pessoas, um dos maiores mercados do mundo, no qual, sobretudo, a classe trabalhadora é fortemente desamparada, ou pelo menos foi fortemente desamparada ao longo dos últimos 6 anos. Duvido que vocês vão abrir mão de um filezinho desse. Duvido. É óbvio que essa gente precisa ser regulamentada, é óbvio que os trabalhadores brasileiros precisam ser protegidos, porque se depender dessa gente, é isso, a gente volta para o modelo escravocrata, irmão. Aí os caras trabalham 18 horas por dia, ganha o precisa só para repor a sua própria força de trabalho, no sentido de continuar se vendendo no mercado, e cá estamos. Enquanto essa meia dúzia anda de jatinho, come, toma garrafa de vinho que custa 8 mil euros a garrafa. Entende, mano? A disfarçatez desses caras é algo assim surreal. Não, e exigir a mínima dignidade para trabalhador, né, para o povo de uma maneira geral, está sendo considerado um comportamento radicalizado das esquerdas. Eu até gostaria, tá, que o governo do PT fosse um governo radical, né, teria mais o meu perfil ideológico. Eu sei que não é. Eu sei que também, tá bom, a nossa democracia burguesa, ela tem seus limites, tranquilo. Eu entendo, compreendo tudo isso. Mas os caras querendo um pouquinho de dignidade, não é assim, deixar o negócio inviável, não. Poderia até deixar o negócio inviável para ir embora, quebrar e colocar outra coisa no lugar, dificultar mesmo a vida dos caras. Até poderia fazer se quisesse. Até poderia. Governos no mundo inteiro podem fazer isso se quiserem. Mas aí tá havendo uma boa vontade para negociar. Fala, irmão, vem cá, senta aqui na mesa de negociação. Vamos colocar aí a pauta do INSS, vamos ver o que o trabalhador quer, entendeu? Vamos ver também o que a categoria quer. Tem gente ali que já se transformou num motorista em tempo integral há muito tempo. Será que o cara não quer um dia de folga na semana sem que ele seja penalizado, né? 2 dias de folga na semana sem que ele seja penalizado pelo aplicativo? Porque o aplicativo funciona com algoritmos, funciona com inteligência artificial, igual aqui no YouTube. Se a gente para de publicar, o YouTube nos penaliza também. Na Uber é a mesma coisa. Eu estava voltando de uma viagem, peguei um Uber do aeroporto de Cumbica aqui para casa, e aí ele falou, cara, eu ia cancelar a tua viagem. Eu falei, por quê? Para mim é muito perto. Eu moro na Vila Matilde, sim, é relativamente perto do aeroporto de Cumbica, porque ali eles pegam viagens muito maiores, vão para a Zona Sul, vão para outros lugares que demora mais e é mais cara a viagem. Eu falei, mas isso é um problema, me levar onde é considerado perto, né, para Uber? Porque aí o algoritmo do aplicativo entende que eu gosto de viagem curta, começa a me passar só viagem curta. Só que eu vou lá depois pro final da fila, entendeu? Aí ele me explicou lá que tem uma questão que se você fizer uma viagem de tal jeito, você volta e fura a fila dos outros no aeroporto. Não entendi direito, nada, assim, muita informação. A primeira vez que eu ouvi, não consegui captar tudo direito. Mas eu sei que tem vários esquemas para você ficar sempre bem cotado ali dentro da Uber, dentro do ponto mais ou menos, né? Aeroporto acaba se transformando numa espécie de ponto. Tem até um bolsão que você fica parado esperando. Falei, olha só, cara, tem todo esse rolê. Ele falou, então, eu peguei você, mas, por exemplo, agora tá bom, tá descendo um monte de avião aqui. Só que daqui a pouco para. E eu vou até 3, 4 horas da manhã. E eu não posso me dar o luxo de pegar uma viagem curta. Falei, impressionante. Porque isso afeta também o passageiro.
Já tinha um cancelado, ele ia cancelar, eu tava com criança. Imagina você ficar esperando 3, 4, 5 cancelando. Porque para eles a tua viagem é muito próxima. Tudo isso aí tem que ser visto, cara. É o passageiro se dando mal, é o motorista se dando mal, é a sociedade como um todo se dando mal. Quem está se dando bem disso aí? Salim Matar, que está pegando o carro lá, batendo biela e vendendo como seminovo na Localiza. Ganha em isenção fiscal, Salim Matar, ganha alugando o carro e ganha revendendo o carro, todo fodido depois. Aí para ele é ótimo negócio. O cara que estava na Secretaria de Desburocratização do governo Bolsonaro. Desburocratização, sabe o que significa, né? É simplesmente beneficiar grandes empresários. Então, acho que o negócio é o seguinte: tem que debater mesmo e tem que resolver essa questão. Porque se não for nesse momento, eu não sei mais quando pode ser. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se o governo Lula se reelege. Se não debater agora, não sei quando a gente vai debater. Tem que puxar o assunto agora. É no começo do governo mesmo que tem que puxar todo o desgaste possível. Eu sou uma pessoa partidária de puxar o desgaste para o começo do governo, para colocar as cartas de intenção na mesa. E como a gente falou aqui com o Safatli, tem que pedir o máximo para conseguir o mínimo. Essa é a jogada sempre, tá? Essa é a jogada sempre.